Boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer aqui o convite da Kemi, do Rafa, cumprimentando todos aqui, nossos colegas, irmãos de Jornada Espírita, dizer que é sempre uma alegria poder falar da doutrina e, em particular, na noite de hoje, um tema aí que a Kemi pediu para a gente pensar um pouquinho nas reflexões de fim de ano, sempre são interessantes para todos nós. Então, prometo não enlouquecê-los aqui, mas se alguém enlouquecer, tá tudo bem, faz parte da reencarnação também. Então, o objetivo é que nós pensemos um pouco acerca dessa questão que sempre nos chega no final do ano, né? Reflexões de fim de ano. Então, eu pensei em não fazer uma reflexão olhando apenas para trás no ano que nós estamos, né? Ou simplesmente o que nós fizemos, ou o que deixamos de fazer, os nossos sonhos, as nossas ilusões, e por que não também as nossas desilusões, porque as desilusões, elas são boas também, porque a desilusão é a morte da ilusão. Então, a morte da ilusão, ela é importante também para que nós possamos analisar. E aí, nesse contexto, vamos olhar isso, as nossas aspirações, as nossas decepções, uma palavra, as expectativas frustradas e também as vitórias conseguidas ao longo desse processo. Então, a nossa intenção é de mostrar que, ao final de cada ano, nós estamos fechando um ciclo, tá? Ou ainda parte de um ciclo maior. E esse ciclo maior é chamado de vida. E normalmente nós focamos muito na questão temporal, que 2024 seja um ano muito bom, não sei o quê. Então, nós vamos fechando esses pequenos ciclos e às vezes nós esquecemos de olhar o contexto maior, o contexto global que passa aí por uma vida toda. Então, a ideia nossa aqui é que nós possamos olhar esse ciclo maior, que é a vida. Mas não somente a vida que nós estamos vivendo agora, mas a vida do espírito como um todo. É importante notarmos que nessa parte do ciclo, que se chama ano, de 365 dias, que nós chamamos aqui nessa fase de fim de ano, vem à mente tudo aquilo que falamos e somos tomados em parte, muitas vezes por inquietações, por lembranças, no mais das vezes, amargas e conflitivas. Ou seja, chega nesse final de ano, os psicólogos, os terapeutas, eles ficam sobrecarregados, né? Porque o pessoal resolve enlouquecer um pouco mais, né? Mas porque isso está carregado ali de um psiquismo, o psiquismo de um fechamento de ciclo, o psiquismo de uma etapa que é natural para todos nós. Então, como eu disse, inquietações, lembranças às vezes mais amargas, outras conflitivas, e isso ocorre naturalmente porque nós estamos muito focados na questão egóica, ou seja, nós nos esquecemos que somos espíritos imortais, e esquecemos que nós estamos vivendo essa dinâmica. Então, é muito comum nós apegarmos demais, nos apegarmos demais à questão da matéria. E esquecemos que a matéria e o corpo são meios para que nós atinjamos uma determinada finalidade. E é esse fim, essa finalidade que de fato importa. Então, esse fim é a nossa transformação moral, é a nossa melhora como espíritos. E para que isso aconteça, nós precisamos mergulhar na carne. Nós precisamos da condição humana. Nós precisamos de um corpo físico. Nós precisamos nascer num contexto. Nós precisamos nascer numa família. Nós precisamos de um pai, de uma mãe, às vezes de irmãos, de irmãs. Um negócio muito legal chamado parente, que enriquece a nossa vida. Nós vamos ter aí um sogro e uma sogra. E outro dia, é interessante, né? Um amigo meu me encaminhou falando que sogra não é uma palavra, é uma sigla. Significa senhora ociosa, geradora de raiva e aborrecimento. Não é o Paulo que está falando isso, por favor, tá? Eu só estou repassando a informação. Depois, se quiserem brigar com alguém, eu passo o contato da pessoa, né? Então, nós temos esse corpo, nós temos esse psiquismo,
para exercitar as nossas faculdades, para treinar novas habilidades, para lapidar questões antigas, questões muito íntimas. E para isso nós precisamos conviver numa sociedade, nós precisamos conviver num país, nós precisamos de um planeta. Mas quando nós fazemos esse mergulho na carne, nós somos imediatamente arrebatados pela influência da matéria. Nós somos compelidos, de alguma maneira, a carregar esse fardo, esse peso de tudo aquilo que a matéria comporta. O nosso pensamento ele já não é mais o mesmo de quando éramos espíritos errantes na erraticidade. Os nossos desejos primitivos, eles vêm à tona. As nossas tendências instintivas, elas se apoderam de nós. Daí, é comum esquecermos o plano original. A ideia original, por nós elaborada, antes desse mergulho na carne. Então, o eu pequeno, ou seja, o ego, o indivíduo encarnado, estou simplificando aqui para a gente entender, ele passa a acreditar que ele é o eu maior, o espírito, o self, e aí vai se perdendo ao longo desse processo. E geralmente, no fim de um ciclo, que é esse ciclo de 2023, o final do ano, essas reminiscências elas começam a fazer barulho de forma inconsciente. Então nós estamos chegando no Natal, e Natal é encontro com a família, e nós vamos falar daqui a pouco disso. Isso nos atormenta sobremaneira. Final de ano é fechamento de ciclo, e como é que vai ser o ano que vem? E aí nós ficamos um pouco aflitos, ficamos um pouco inquietos. Então, esse mergulhar na carne, essa ideia que geralmente nós passamos a fazer da vida de uma forma tanto quanto equivocada, ela também faz parte do nosso processo. Então, esse se perder faz parte da nossa jornada evolutiva. E isso está muito bem explicado na parábola do filho pródigo. A Joana de Ângeles, ela tem um livro fantástico que se chama Em Busca da Verdade. É o penúltimo livro da série psicológica, e ali ela apresenta uma reflexão muito interessante acerca dessa parábola do filho pródigo, também conhecida como a parábola dos dois filhos. E é interessante porque essa parábola, ela geralmente ela é vista de uma maneira muito superficial. Então, no primeiro momento, nós entendemos que ali tem um filho ingrato, que pede a herança do pai, que sai de casa, e depois ele perde tudo e ele volta arrependido para os braços do pai, e o pai o aceita. Então, muitos interpretam isso como se o pai ali estivesse recebendo o filho, anulando todos os seus erros, simplesmente porque ele se arrependeu, tá? Mas essa parábola ela é recheada de símbolos, tá? Essa parábola, como Jesus diz claramente ali, no início dela, um certo homem tinha dois filhos. E um dos filhos, ele é completamente ignorado em algum momento da parábola. Então, ela vai nos falar aqui de um processo. E esse processo, ele está presente aí em todos nós. Então, o filho mais novo pede ao pai a sua herança, ele sai para o mundo para gozar a vida, ele gasta todo o seu patrimônio que o pai lhe deu, até que em determinado momento, sem recursos, porque aí vem a palavra filho pródigo, porque o pródigo é o gastador, e aí ele gasta e fica sem recursos. Em determinado momento, quando ele se encontra numa situação de penúria e passa a sentir fome, sofrendo ali as consequências das suas ações, ele cai em si. Então ele retorna e lembra-se que ele tem a casa do pai. A casa do pai é abrigo. E ele quer voltar para a casa do pai não para receber ali os benefícios da paternidade, mas para trabalhar como um de seus empregados. E o pai, todo amoroso, recebe o filho ali com amor, com compaixão, tratando aquele filho como o filho que estava perdido, mas que agora retorna. E aí o irmão mais velho, enciumado, ele chama a atenção do pai. Ele está tomado pela inveja, pelas regalias que o pai estava concedendo a seu irmão, e que ele acredita que aquele irmão não era merecedor. Então o pai o convida também a ficar alegre com o retorno do irmão que estava perdido e que ele não consegue enxergar dessa maneira. Então, o objetivo dessa parábola é chamar a atenção para esse processo que envolve toda a humanidade, ou seja, as características desses dois filhos
elas estão na humanidade inteira. Então, nós temos tanto características do filho mais novo quanto do filho mais velho. Tá? E aí nós podemos, obviamente, entrar em mais detalhes dessa parábola, mas não é o nosso objetivo aqui. Nosso objetivo é simplesmente comentar que nesse processo de adentrarmos a carne, nós, em determinado momento, nós nos perdemos. Então, veja a importância de analisarmos essa coisa de sair da casa do Pai, ir para o mundo e, em determinado momento, cair, padecer, ficar à mercê da nossa inferioridade, nos vermos em sofrimento, comendo a comida ali dos animais, porque ele passou ali a comer a comida dos porcos. Então, ele cai em si, porque de tanto sofrer em determinado momento, a gente se lembra da casa do Pai, e aí a gente quer voltar para a casa do Pai. Esse cair em si é que nós devemos ter não apenas ao final de cada ano, mas ao final de cada ciclo, né? É esse cair em si que nós devemos refletir, que acontece o tempo todo nas nossas vidas, dia a dia, né? Daí a recomendação de Jesus: a cada dia basta o seu mal, né? Para que nós não nos atormentemos com as coisas da vida. E geralmente nós ficamos muito preocupados, muito ansiosos. Nós ficamos à mercê do coletivo. E se nós ficarmos à mercê do coletivo, nós esquecemos a ideia, o plano original. Qual é a ideia, o plano original? Faça essa pergunta. Se no final desse ciclo, nessa reflexão de final de ano, se cada um de nós aqui pudesse honestamente olhar para dentro e fazer a seguinte pergunta, é uma pergunta bem simples, tá? Qual é o meu objetivo existencial? Pare e pense. Você já parou para se perguntar? Não vale me perguntar no final depois. Paulo, qual é o objetivo existencial do espírito? Isso é muito pessoal. Cada um tem que ter o seu. E Jung vai nos dizer, até o ateu tem um Deus. Todos nós temos um Deus. Todos nós elegemos um Deus. O adicto vai eleger ali no vício, né? O nosso Deus, né? Mamon, o Deus da matéria. Deus, seja lá com a denominação que nós iremos dar para esse ser superior, a depender da religião, mas de alguma forma nós precisamos pensar nisso. Qual é o nosso objetivo existencial? Afinal de contas, o que nós estamos fazendo aqui? Tá? Ao final de cada ciclo, né? Ao final de cada conquista, ao final de cada derrota, que na verdade nada mais é do que experiência para todos nós, porque essa parábola do filho pródigo nos mostra isso, né? Existe um ciclo, e esse ciclo, claro, na parábola do filho pródigo, ele é linear, mas se nós tomarmos na essência da vida do espírito, nós perceberemos que nós estamos vivendo a parábola do filho pródigo ao longo de muitas vidas. Então, em determinado momento da nossa existência como espírito, saímos da casa do Pai. Em determinado momento, nos perdemos no orgulho, no egoísmo, no dinheiro, na fama, na vaidade, e aí nós caímos e passamos a sofrer. E aí começamos a despertar e começamos a perceber que sofrer não é bom. Então é um ciclo. Esse ciclo ele pode ser representado por várias encarnações, mas ele pode ser representado também ao longo de 365 dias, que normalmente é o que nós fazemos. Ou também não queremos fazer. Daí vem muitas vezes a nossa angústia no final do ano, porque é um fechamento de ciclo. E quando a gente olha para trás, a gente acredita que falhou, porque talvez naquele ano nós não tenhamos cumprido as nossas promessas. Aquelas promessas que quando a gente toma 2 ou 3 copos de champanhe, de vinho, a gente se empolga. E aí a gente começa a fazer o que toda pessoa alcoolizada faz, né? Ela se sente bonita, rica, poderosa e forte. E aí a gente começa a se equivocar nas nossas promessas, enfim, nas nossas coisas íntimas que estão ali. Em vinho, estes veritas, no vinho está a verdade. Então, o álcool entra, a verdade sai. Então, o que está reprimido, o que está preso, muitas vezes vem à tona. E muitas vezes também nos causa constrangimento. Então, veja que interessante, porque a gente precisa parar e pensar que ao final de determinado ciclo, nós precisamos fazer essa reflexão. Tá? Então, o objetivo existencial, Joana de Ângeles vai nos falar disso em vários livros,
Então, ela vai dizer assim, essa busca de um sentido existencial por parte de todos nós deve ser muito claro para todos nós, porque nós precisamos identificar para que esse seja o objetivo básico a ser perseguido ao longo do ano, ao longo da nossa jornada, ao longo do nosso processo. Quanto tempo nós vamos ficar aqui reencarnados? Nós sabemos. Eu não sei se você sabe, mas vocês vão morrer em algum determinado ponto. Vocês vão morrer e depois vão desencarnar, porque são coisas distintas. Morrer, todo mundo morre. Mas o desencarnar é subjetivo, porque aí vai depender de como você está consciente ou desapegado desse corpício, né? E olha que beleza, a vida é fantástica, porque o corpo envelhece exatamente para que nós comecemos a desapegar da matéria. Os laços vão enfraquecendo, né? E, e de repente cai a nossa ficha, eu tenho mais passado do que futuro, e aí começa a dificuldade, mais um fechamento de ciclo, mais um ano que se finda, mais um ano que se inicia, e a gente começa a pensar, bom, o que eu estou fazendo aqui? Né? O que eu tenho que eleger para mim? Então a Joana vai nos dizer que esse sentido existencial, ele é muito pessoal, tá? Ele é particular para cada um, tá? Então pode ser um ideal de grupo, pode ser um interesse coletivo, mas a origem de tudo isso tem que estar no nível de consciência e pensamento individual que a gente precisa trabalhar em nós mesmos, tá? Pode ser proposto, eventualmente, por uma religião ou algo do tipo. E aí a Joana vai dizer a todos nós que Jesus, diante da transitoriedade dos nossos valores terrestres e da fragilidade do nosso corpo, ele propôs a busca do reino de Deus e toda a sua justiça. É interessante, porque Jesus vai dizer, buscai primeiro, né, o reino de Deus e toda a sua justiça, e todo o resto vos será acrescentado. Ou seja, o que Jesus está dizendo? Estabeleça primeiro o mais importante, o sentido, o objetivo existencial. E as demais aspirações são secundárias, e elas vão chegar naturalmente. Então, esse reino de Deus é o que nós precisamos eleger ao longo dos 365 dias da nossa existência, nesse ciclo de um ano. Ao longo dos outros 365 dias, em que eventualmente nós conseguimos despertar para a nossa existência. Porque nós temos um problema aqui também enquanto encarnados. Nós temos uma infância, depois nós temos uma puberdade, depois nós temos uma adolescência, depois nós temos uma pós-adolescência, e depois nós temos o adultecer. E, eventualmente, nos tornamos adultos. Eu falei adultos, não adúlteros, tá? Adultos, ainda que tenha os adúlteros adultos, né? E os adultos não praticantes também. Então, aí nós começamos, a entender que em algum momento a nossa vida, aquela chavinha, ela girou, né? E aí nós passamos a compreender que em determinado momento a nossa vida tem que fazer sentido de alguma maneira. Porque as dificuldades, elas começam a chegar. Eu não estou falando de dificuldades apenas materiais do nosso corpo. As dificuldades psicológicas, as dificuldades psíquicas, uma ansiedade, uma depressão, uma doença psicossomática. Alguma coisa onde a divindade ou inconsciente, chame do que quiser, ou espírito, vai nos cutucar para que a gente acorde e perceba, olha, nós temos um plano. Qual é o plano? Qual é a ideia original? O que nós estamos fazendo da nossa vida, da nossa encarnação aqui na Terra? Então, esse reino de Deus que Joana vai nos lembrar, ele se encontra ali na nossa consciência tranquila pelo dever retamente cumprido, dos compromissos bem conduzidos, dos nossos objetivos bem delineados, com acerto. E aí, naturalmente, o resto vem por acréscimo. O que é o resto? Não sei, vai depender de cada um. Porque nós precisamos de algo para nos motivarmos, para viver. Então, essa busca de significado, de objetivo ou de sentido, tá? Não pode ser mais assentado num ego imaturo, numa infantilidade, numa imaturidade
do espírito. É por isso que a doutrina espírita vem nos mostrar uma fé raciocinada. É por isso que a doutrina espírita vem nos mostrar de onde nós viemos, do que nós somos feitos, para onde nós vamos. Você sabe para onde vão depois do decesso carnal? Então, se eu perguntasse aqui agora, quem quer ir para a colônia? Levante a mão. E se eu perguntasse assim, quem quer ir agora? Não, mas agora não, Paulo. Eu ainda tenho uma viagem para fazer. Eu ainda tenho os meus filhos para cuidar, o meu cachorrinho, o gato do Rafa, a gata, né? É, o meu pai, a minha mãe, os meus netos. Será? Né? Não sabemos. Porque, como eu disse, nós vamos morrer. Tá? E eu não estou querendo colocar medo em ninguém, não. É só para a gente pensar. Porque a gente não pensa muito nisso. Acredito que por conta da nossa imortalidade, a gente se esquece, tá? Que nós estamos no estágio, estamos fazendo um estágio aqui. E nesse estágio, nós estamos utilizando o meio para atingir o objetivo. E o meio é a matéria, é o corpo físico. E o fim? Qual é o fim? Qual é o nosso sentido existencial? Por que vivemos? Né? Por que somos espíritas? Afinal de contas, por que fazemos o que fazemos? E por que não fazemos o que não fazemos? Quando você estiver enlouquecendo aí, vocês me falam que a gente pare de fazer essas perguntas. Porque são essas reflexões de fim de ano que a gente precisa fazer, ou melhor, de fim de ciclo. Tá? É, tem um artigo do escritor chamado Rogério Coelho, outro dia eu estava lendo, e ele cita lá uma página do Espírito Benedita Maria, psicografada ali pelo Raul Teixeira, e ela vai dizer assim: é muito triste quando nós encontramos alguém que utiliza o corpo físico por anos e anos na existência terrena, sem ter a menor noção do que deve fazer no mundo. E pior, quando a pessoa é espírita, mas ela é uma espírita materialista, né? Porque ela faz o evangelho no lar, ela estuda, ela faz tudo, mas ela não consegue fazer aquilo que ela fala, aquilo que ela lê. Então, ela não consegue viver de acordo com os preceitos espíritas, porque ela é um espírita materialista. Ela até acredita na vida após a morte, mas ela é inconsequente, porque ela acredita, mas ela se rende ainda à influência da matéria, ela se rende ainda aos vícios do mundo. E aí, obviamente, isso terá consequências. Mas isso é interessante, porque também ao final do ciclo, o inconsciente vai falar: olha o que você está fazendo. Né? Será que nós estamos cumprindo aqui de fato aquilo a que nos propomos, aquilo a que nos propusemos no mundo espiritual? Não sei. Mas também não é para a gente enlouquecer com essas questões. É só para a gente parar, pensar e falar: bom, ainda dá tempo de eu tentar mudar alguma coisa, de eu tentar olhar para dentro e perceber os convites da vida. Né? Então, todos precisamos de algo para nos motivar. Quando nós temos o porquê viver, a forma de como viver, né, até lograr o objetivo, tá? Isso se torna secundário. Então, nós precisamos entender que o sentido objetivo, essencial, é exatamente a autossuperação das nossas paixões, a autoiluminação interior, para que nós possamos nos harmonizar conosco. Né? E aí, nos harmonizando com as nossas encrencas internas, com a nossa sombra, com os nossos complexos, nós começamos a trabalhar o auto-amor, porque nós estamos presos ainda no desamor, no orgulho, no egoísmo, todos nós, uns mais, outros menos. E aí, quando nós começamos a trabalhar essas questões, nós começamos a nos amar. E quando começamos a nos amar, a cuidar melhor do espírito e não apenas do corpo, nós passamos também a cumprir a máxima de amar o próximo, ao grupo social, a vida, a natureza, Deus. Então, a busca do Cristo interno, a busca do reino de Deus, consiste nisso, tá? Desses princípios morais, dessa transformação. Então, conforme diz o Espírito, muitas pessoas passam anos e anos na Terra, num corpo físico, sem entender o que é que elas estão fazendo. Não é pequeno esse número de pessoas, vai dizer o Espírito. Então, são pessoas que geralmente estão num processo de maturidade.
entendendo que a vida muitas vezes se resume a festas, a roupas, a moda, esportes, passeios, contínua figuração social para se mostrar para os outros. Não que a gente não possa fazer essas coisas, claro que podemos e devemos, tá? Mas não só isso, né? Buscai primeiro o reino de Deus, o resto é consequência. Então, não podemos esquecer disso, precisamos buscar essas coisas, né? Então, ao final de um ciclo, ao final de uma jornada, nós teremos a consciência mais ou menos tranquila por conta dessas questões. Então, o tempo da existência vai passando, e isso se refere, se afigura em nós em ciclos, seja o nosso aniversário, né? Então, no nosso aniversário, a gente pensa mais um ano ou menos um ano? Então, aí depende, como eu disse, se você tem mais passado do que futuro, menos um ano. Se você ainda é jovem, como eu, por exemplo, né? Então, nós temos outra perspectiva. Então, todos somos jovens, todos nós somos espíritos jovens. Talvez o nosso corpo esteja mais para lá, mais para cá, mas o corpo, né, é uma indumentária passageira. É importante a alma ser sempre jovem, ser sempre alegre, ser sempre dinâmica, sempre confiante na beleza da vida física e da vida espiritual. Então, é importante que nós olhemos isso, fazer alguma pausa na agitação da vida cotidiana, para que nós possamos olhar fixamente para tudo que nós estamos fazendo e verificarmos se há um sentido oportuno e bom para a vida que nós escolhemos viver. E perceber se nós não estamos atirando fora o tempo precioso da existência. Como diz o Chico, uma das maiores dores que o espírito sente na espiritualidade é olhar para trás e perceber que ele perdeu tempo. Perceber que ele não aproveitou aquilo como ele deveria aproveitar. A pessoa tinha lá, como nos diz a parábola dos talentos, o talento, mas ela resolveu enterrar com medo do julgamento, ou por preguiça, né? Ou por omissão, não sei. Aí vai depender da pessoa. Então, nós temos condição hoje de não ficarmos mais presos a essa vida não vivida, né? A essa coisa inconsciente que muitas vezes comanda a nossa vida. Então, é importante que nós olhemos isso. Será importante que nós não adoeçamos a ponto, muitas vezes, de racionalizarmos, de acharmos razões filosóficas para fazer coisas muito simples que a vida exige. Então, é importante encontrar e compreender as motivações pelas quais Deus nos colocou nesse corpo, nessa família, com a sogra, com o sogro, com os parentes, em meio às realidades nas quais nós nos encontramos, para que a gente não viva ao sabor da sorte. Então, a nossa existência aqui, ela é por demais importante. E ao final do ano, nós fazemos essas reflexões sobre o que fizemos, o que deixamos de fazer, o que fizemos com aquilo que fizeram conosco. Essa é uma reflexão importante, mas que o ego tem dificuldade de fazer, porque o ego ele gosta de apontar o dedo. Então, a minha vida está assim, mas fulano, né? Mas o que eu faço com o que o outro me faz? Essa é uma reflexão importante. O que eu vou fazer com isso? Eu vou me vitimizar? Eu vou acusar? Ou eu vou extrair aqui algum aprendizado disso? Será que soubemos lidar com isso ao longo desse ciclo? Ou apenas estamos fingindo? Será que conseguimos entender os convites que a vida nos deu? Isso, de certa forma, deprime algumas pessoas. As confraternizações com a família, e aqui nós temos um problema, né? Porque na família existem problemas mal resolvidos. Com esse ou aquele outro familiar, é por isso que festa de ano tem bebida. Porque se não tiver bebida, a gente não dá conta de encarar as coisas, né? Então, com esse ou aquele outro familiar, daí a gente tem que fingir. A gente vai obrigado. E isso nos causa um mal-estar. Muitas vezes, o ressentimento nos pega. Então, junta-se o psiquismo coletivo, de um, dois, outro, de uma sociedade, pautada, de certa forma, no certo pessimismo, com o nosso psiquismo pessoal, cheio de encrencas, e muitas vezes nós temos um final de ano cheio de questões mal resolvidas. Por isso que muita gente
se deprime ali nessa época do Natal, do final do ano. Então, nós vamos encontrar pessoas nessas festividades que nós não gostamos, ou que não gostam de nós. Então, nós vamos encontrar pessoas que já estão além da cota normal do álcool. O tio que faz piada com o pavê, tá lá, né? Você não é espírita? Você não pediu para Deus paciência? É sua hora de treinar, né? Então, a gente vai encontrar sempre alguém inconveniente ali, né? Então, o que faz piada com o pavê, aquela tia que vai perguntar por que você não casou ainda, ou porque você separou, ou porque você não teve filhos ainda. Enfim, aquelas questões que quando o álcool entra, a verdade sai e a gente fica constrangido, né? Ou qualquer outra inconveniência. E aquilo que era para ser algo bom, muitas vezes acaba virando uma tortura para muita gente. Então, nessa fase, é importante que nós pensemos nisso. É importante que nós olhemos essas questões e pensar aqui, afinal de contas, o que eu fiz da minha vida ao longo desse período. Muitas pessoas ficam presas na questão ali de olhar o momento atual da vida e pensar, poxa vida, eu percebo que eu não sou uma pessoa feliz. E aqui entra essa complexidade da felicidade. Porque, no fim das contas, muitos de nós estamos buscando a felicidade, mas talvez da maneira errada. E quando chegamos no final de ciclo e fazemos a reflexão, nós começamos a pautar a nossa maior ou menor felicidade, maior ou menor alegria em conquistas muitas vezes materiais, em conquistas muitas vezes relacionadas ao emprego, a um trabalho, e não a uma conquista moral, evolutiva, né? Seria tão gratificante se a gente pudesse olhar e falar assim, nossa, nesse ano eu consegui ler os 16 livros da série psicológica da Joana. Uau, que vitória! Mas normalmente nós estamos presos lá na festa da firma, pensando na promoção, se eu vou atingir meus objetivos no ano que vem, ou um problema familiar. Ok, isso faz parte. Mas isso não é o principal, né? Se nós pegarmos lá o Livro dos Espíritos, por exemplo, na questão 922, Kardec coloca de uma forma, mas eu vou resumir dessa maneira. Ele pergunta assim: há alguma soma de felicidade comum a todos os homens? O que Kardec está querendo falar assim: ó, qual é o segredo da felicidade? Né? E aí os espíritos respondem: ora, do ponto de vista material, é a posse do necessário. Tá? Mas com relação à vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Tá? E aí chega nessas reflexões de fim de ano, né? Nossa consciência está tranquila pelo dever retamente cumprido? Como é que está a nossa fé em Deus? Né? Como eu perguntei, quem quer ir para o céu? Todo mundo. Quem quer ir agora? Não, mas agora não dá, Paulo, né? Será que nossa consciência está tranquila assim? Né? O que tememos, de fato? Ou que apego é esse à matéria, ou a pessoas, ou a bens? Né? Então, veja, do ponto de vista material, a posse do necessário. Mas aí que está, Kardec fala assim, mas espera aí, como é que é essa questão do necessário? Porque, às vezes, o que é necessário para mim, né, não é para o outro. Então, o que é supérfluo para um, não é para o outro. E os espíritos respondem, sim, está correto, mas isso está ligado ao apego que cada um tem às coisas da matéria. Porque o homem bem esclarecido, moralmente elevado, ele olha sempre para baixo e não para cima, para elevar a sua alma e não ficar preso às posses materiais. Então, quanto mais nós nos colocamos, quanto mais colocamos a vida material à frente da essência, do mais importante, mais vazia a vida da pessoa se torna. E essas reflexões ficam vazias, ficam dolorosas, porque a gente pauta o nosso sucesso, a gente pauta a nossa felicidade nessas coisas. Se o meu casamento está indo bem, se os meus filhos não sei o quê. A gente coloca a felicidade em coisas. Interessante, porque nós colocamos essas realizações fora de nós. Fora, sempre fora. Sempre numa conquista, fora. Como eu disse, vamos colocar um objetivo aqui. Os 16 livros da série do André Luiz,
Uau, consegui. Não sei se eu entendi, mas eu li, né? Aí depois eu vou para Joana e faço lá uma abordagem. Eu vou reler Kardec. Enfim, eu vou me dedicar mais a essa questão. Eu vou perceber aqui determinados nuances em mim que eu não tinha percebido. Nossa, tem tanta palestra aqui psicológica boa aqui no Blossom. Eu vou pegar uma meia dúzia aqui e vou estudar essas palestras. Vamos ver onde é que aquilo me toca. Essas são conquistas essenciais, né? Nós estamos dizendo que a parte material não seja importante, não é isso. Mas não pode ser o mais importante. Nós não podemos pautar aqui o nosso sucesso, as nossas realizações apenas nessas questões, né? Então, a pessoa geralmente busca fora de si o preenchimento das suas necessidades reais e íntimas. Então, veja, o movimento fora, ele deve passar pelo movimento interno, né? O Chico, ele dizia assim, olha, uns queriam ter olhos claros, outros queriam enxergar, né? Outros queriam ter uma voz bonita, outros apenas falar. Olha que forte isso, né? Uns queriam silêncio, outros apenas ouvir. Uns queriam sapato novo, de marca, outros queriam apenas ter pés. É forte isso que o Chico vai dizer, ou seja, geralmente nessas reflexões a gente reclama do pouco que não tem, o que não conseguiu, e esquece de agradecer o muito que nós temos ou recebemos, porque a vida, ela nos oferta mais dádivas do que amarguras. É só a gente fazer um exercício de humildade, né? Porque geralmente na nossa imaturidade, a noção que nós temos da felicidade é parecida com aquela da criança que acredita que ser feliz é comer doce todo dia e não ter que tomar banho, né? Já o adulto, eu conheço alguns adultos que são assim, tá? Mas não é para o adulto ser assim, porque na nossa maturidade nós precisamos eleger coisas melhores para a nossa vida. Então, nessas reuniões festivas, nesses encontros, as pessoas se amam, claro, se gostam, se suportam também. Mas suportar não serve, porque a alma quer algo a mais. É importante que nós olhemos para dentro para que possamos suportar a nossa sombra, possamos suportar os nossos complexos, as nossas encrencas, as nossas exigências demasiadas, a nossa culpa. Isso está sentado ali na máxima do Carl Gustav Jung, que ele diz assim: quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. Então, o Jung vai dizer assim: nós passamos a metade da nossa vida olhando para fora, sonhando, o que é natural, o que é justo e tem que ser assim mesmo. Construindo a nossa personalidade, buscando a realização pessoal, do trabalho, da família e tudo mais, buscando uma identidade. Então, nós estamos sonhando. Mas aí chega um determinado ponto que alguma coisa começa a ficar esquisita. É a metanoia, tá? É aquela crise da meia-idade, que não necessariamente precisa ser da meia-idade. O Jung vai apontar aí a fase dos 40 anos, mas pode ser um pouco mais, um pouco menos, depende do espírito. E aí ele fala, mas quem olha para dentro desperta. É aí quando nós passamos a tirar o holofote para fora e virar para dentro, a parar de acusar o outro e parar e começar a me responsabilizar pelas minhas escolhas, por aquilo que eu estou fazendo da minha vida, a entender os convites que chegam para mim na forma de um parente, na forma de família, na forma de trabalho. Então, nós começamos a olhar e perceber. É a parábola do filho pródigo. É o cair em si. E esse cair em si é o começo do processo onde começamos a olhar para dentro para que nós possamos começar a nossa caminhada de volta para a casa do Pai. Então, essa casa do Pai é o reino de Deus, que Jesus falou, né? E aí, a Joana vai nos dizer, né? Eu vou falar rapidamente aqui, depois nós podemos aprofundar um pouco mais. Ela vai dizer assim, bom, pare e pense. O outro, ele não existe para te agradar ou para te desagradar.
O outro existe para te ensinar. Está lá no filme do Divaldo, na última cena, uma cena muito bonita, né, onde ela diz, Joana de Anjos, para o Divaldo: se tu parares e olhar a tua reencarnação, o teu problema nunca foi o outro. Né? O teu problema nunca foi com o outro. Sempre foi entre você e você mesmo. Porque o outro existe para que a gente possa se reconhecer, para que a gente possa entender as nossas dificuldades. Tá? Então, ninguém é culpado pelo que você está sentindo. É você que opta por esses sentimentos. Só você. E é por isso que a gente precisa olhar para dentro e se conhecer. E aí a gente entende que não precisa ou não pode gerar expectativas, mas sim com perspectiva para que a gente não se frustre. Né? E a gente vai aprendendo essas coisas. Cria unicórnios, mas não cria expectativas. É muito provável que a gente se frustre. E nessa frustração, né, a gente começa a ter raiva, começa a se culpar, e a gente tenta compensar, porque a gente dá margem ali ao nosso complexo de inferioridade, se acha menor, sem valor. E a gente pode desenvolver outro mecanismo, que é o de agradar. Então, eu quero agradar o outro na casa espírita. Aí eu sou bonzinho. Né? E eu confundo as coisas, porque o ideal é que nós sejamos bondosos, e não bonzinho. Que o bonzinho, a gente está refém da coisa de agradar. Aí a gente agrada porque quer ser agradado. Agrada para ser amado. Agrada esperando gratidão. E o que a gente recebe? Ingratidão. Aí a gente fala, ingrato, né? Eu faço tudo pela pessoa, né? Nem obrigado fala. Sim, é o seu inconsciente te levando exatamente para essas pessoas para que você perceba que o problema não está na ingratidão do outro, mas sim naquilo que você espera do outro. Então não crie expectativa, tá? Você, né, tem que perceber, né, que você precisa se amar e não ser amado, tá? E aí nós vamos curando em nós a necessidade da aprovação do outro, para que nós desenvolvamos ali as nossas potencialidades, os nossos potenciais. Então a Joana vai dizer: pare, pense, olhe para isso, conhece-te a ti mesmo, perceba que nós não controlamos nada. E por mais que nós acreditemos nisso, é importante lembrar que daqui a pouco a Terra ela vai reivindicar o nosso corpo físico, tá? E nós vamos deixar esse planeta para entrar numa nova fase de existência. Então a gente tem que abrir mão do controle, porque aí a gente começa a perceber os convites da vida. A gente começa a entender que essa necessidade do controle é um reflexo do medo que nós temos, o medo de falhar, de não sermos aceitos. E esses assuntos nós já falamos exaustivamente aqui, tá? Então a Joana vai dizer: olhe para dentro, coloque como meta, como objetivo no final de ciclo, tá? Acolher o teu orgulho, acolher o teu egoísmo, essa necessidade urgente de ser importante, de ser reconhecido, o delírio de acreditar que tudo vai ser como a gente quer, como a gente deseja, ou como a gente necessita. Né? Vamos entender, né, a impermanência. Né? Existe um livro fantástico do Pastorino, pelo Divaldo, né, que fala exatamente da impermanência. Ou seja, nós não somos permanentes aqui. Nós temos um tempo curto aqui. E nós somos responsáveis pela nossa vida. Nós somos responsáveis por aquilo que nós cultivamos no nosso íntimo, na nossa essência. Tá? Então, a Joana vai nos dar várias informações, várias dicas de como refletir nesses ciclos que se encerram. Né? E nessa afirmação de Jesus, como ela vai dizer, buscar primeiro o reino de Deus e todo o resto vos será dado por acréscimo, deve ser a nossa meta de cada ciclo, deve ser ele o nosso objetivo de cada etapa. Né? Vejam que Jesus, quando ele diz isso, ele dá uma ênfase à resposta da questão 22. Buscai primeiro o reino de Deus, ou seja, Jesus ressalta a segunda parte da resposta, que é o mais importante, ou seja, a consciência tranquila e a fé no futuro.
E o Chico vai nos dizer acerca de tudo isso, né? Nós podemos ser felizes, mas que isso tem um preço, de nós nos aceitarmos como estamos, sem esperar destaque, conservando a nossa disciplina, vivendo os nossos compromissos, olhando para a nossa essência, procurando efetivamente conhecer a nós mesmos, trabalharmos na nossa evolução de um jeito amoroso, né? Porque quanto mais materializado o indivíduo, mais ele coloca a realização da sua vida, o fechamento de ciclos, nas coisas da matéria e fora dele, né? Então ele vai sempre buscar atalhos para uma felicidade, comprando livros de como ser feliz sem trabalhar, como ser feliz dando Google, como ser moralmente elevado assistindo palestra no YouTube sem sair do meu escritório, coisas desse tipo, né? Então veja, é, sempre estará correndo atrás de uma vida fácil, sem trabalho, sem qualquer esforço, né? E aí a gente precisa pensar e refletir nessas coisas, né? De entender que a parte material é importante, de entender que o dinheiro, né, como as pessoas, o dinheiro não traz felicidade, sim, não traz, né? Mas ele te leva para sofrer em Paris, em Nova York, em Veneza, em Londres, né? Então o problema não é ter ou não ter dinheiro, né? O problema não é a questão material, né? Então quem disse que dinheiro não compra felicidade não sabe onde fazer compras, tá? É só dar uma procurada aí que acha um lugar bom. Mas isso atende à primeira parte da questão 22, né? Do ponto de vista material, aposto necessário. Nós não estamos falando que essas coisas são ruins, tá? O que nós estamos dizendo é que a pessoa pode ter muito ou pouco dinheiro, isso não vai fazer diferença na sua condição espiritual se ela souber usar isso, né? Então, em face disso, né, nós entendemos que dinheiro não traz felicidade. Por isso que, ao final da palestra aqui, é importante que vocês me deem o dinheiro de vocês e vocês possam ser muito felizes, tá? É importante lembrar disso, né? O Chico ele tem uma frase muito interessante sobre isso. Ele conta que certa vez um indivíduo foi procurá-lo. Ele disse assim: ele era tão pobre, né, que a única coisa que ele tinha era dinheiro, né? Olha que interessante, que forte isso, tá? Então, quanto mais espiritualizado nós nos tornamos, mais nós vamos entender que esses fechamentos de ciclos eles devem estar voltados para uma conquista interior. Ou seja, a construção de uma felicidade dentro de nós, naquilo que é importante para o espírito. Então, do ponto de vista material, vamos buscar o desapego. Do ponto de vista espiritual, cumprir ali o dever moral, procurando melhorarmos continuamente, ou seja, a consciência tranquila e confiarmos em Deus, ou seja, a fé no futuro, tá? E agora, nesse fechamento de ciclo agora, dos holidays aqui do final do ano, Natal, Ano Novo, nós fazemos muitas promessas, nós desejamos Feliz Natal, Feliz Ano Novo, que 2024 tenha muita saúde, paz, prosperidade. E eu gostaria de trazer à baila aqui um escritor campineiro aqui de São Paulo, Rubem Alves. E ele tem um livro muito interessante, né? Ele tem um livro que se chama Ostra Feliz Não Faz Pérolas. E o que ele diz nesse livro? Ele diz exatamente isso. E eu costumo repetir aqui, parafrasear o Rubem Alves, quando eu digo assim, que em 2024 você tenha saúde, paz, prosperidade, muitas dádivas, etc. Tal, e um pouquinho de dificuldade, né? Porque se não tivermos uma dificuldade, um parente, né? Um sogro, uma sogra, um cunhado, uma esposa, um esposo, um filho, problema, um chefe difícil, uma encrenca, uma pessoa difícil no centro espírita, a gente não cresce. Ostra feliz não faz pérola. Então, nós precisamos lapidar, porque no atrito a gente melhora, no atrito a gente resolve a encrenca. Então, precisamos tomar essas decisões, essas reflexões de fim de ano,
de muitas dádivas, bênçãos, mas lembrando, né, que a vida é composta por essas coisinhas. E aí nós começamos a tomar a decisão de fazer o nosso caminho olhando sempre, né, mas não sempre, 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 não conseguimos, mas talvez colocando como mais importante essa questão espiritual. Tomando a decisão de nós mesmos perceber que nós somos os artífices da nossa jornada, do nosso caminho, sem esperar ingenuamente, imaturamente, que o céu nos atenda, só porque nós somos espíritas, só porque nós trabalhamos muito na casa espírita. Sem essa coisa infantil que nós muitas vezes ficamos presos há séculos, um atavismo religioso. Então, tem uma lição lá muito bonita de Jesus, né? Ajuda-te, e o céu te ajudará. Para finalizar a minha fala aqui, lembro de uma anedota que diz mais ou menos assim, que certa vez, Moisés, Jesus e o velhinho foram jogar golfe. E o golfe é aquele esporte com o taco, com a bolinha, que você tem que dar o número de tacadas para fazer a bolinha cair no buraco. Mas sempre tem um empecilho no caminho. Ou é um barranco, ou é uma duna de areia, ou é um lago. Então, Moisés foi lá, colocou a bolinha, bateu, e a bola caiu dentro do lago. Aí ele foi lá, pegou na frente do lago, para quem já tinha feito as águas do mar se abrirem, ele levantou o taco, as águas do lago se abriram, ele foi lá, pegou a bolinha e deu para Jesus. Aí Jesus botou a bolinha, bolinha bateu no barranco, caiu dentro do lago. Aí Jesus foi lá, olhou para Moisés, vou te dar uma aula agora. Para quem já tinha andado sobre as águas do lago de Genezaré, andou sobre o lago, parou onde estava a bolinha, pegou e deu para o velhinho. O velhinho pegou a bolinha, bateu, a bolinha bateu no barranco, veio um vento, bateu na árvore, bateu na outra árvore, bateu no telhado de uma casa, escorreu, caiu na calha, rolou pela calha, desceu pelo tubo de drenagem e lá embaixo tinha um sapo com a boca aberta no tubo. Quando a bolinha caiu na boca do sapo, passou uma águia, pegou o sapo ficou com medo, soltou a bolinha bateu no barranco, bateu na árvore, bateu no telhado, caiu na calha, desceu pelo tubo, escorreu pela grama e caiu dentro do buraco. Moisés olhou para Jesus e falou assim: Jesus, você jogar golfe comigo é uma coisa, mas você trazer o seu pai é covardia. Então veja, esperar que a bolinha bata no barranco, que conte com a sorte e que vai isso para aquilo, que a divindade faça as coisas por nós, não vai acontecer. Então nós precisamos tomar a decisão de fazer o nosso caminho, sem esperar que o céu nos atenda, sem essa coisa infantil, né? E para finalizar aqui a minha fala, né, que já chegamos no tempo aqui, gostaria de trazer aqui uma, uma poesia de Casimiro Cunha, pelas mãos de Chico Xavier, onde ele diz assim: queres felicidade, apoio, harmonia e paz, atende às indicações de nosso Senhor Jesus. Começa o teu dia pensando no que o dever te determina e roga, em prece, oração, roteiro, da providência divina. Levanta-te cedo e, se falas, fala a palavra do bem. Auxilia a quem te ouça. E, se possível, não penses mal de ninguém. Se existe algum desarranjo no teu distrito de luta e de ação, conserta, sem murmurar, sem reclamar, e não te lamentes em vão. Trabalha, trabalha o quanto puderes. Que o trabalho, em resumo, ele é vida, em suma. O tempo é igual para todos. Então, não pare de forma alguma. Se alguém te ofende, perdoa, ainda que seja difícil. Mas quem de nós não pode errar? Não há quem colha perdão se não sabe perdoar. E aí, trilhando a estrada sombria, de prova dura e de pesar, vamos acender a luz da concórdia e da ajuda sem perguntar.
problemas, dificuldades, aprendamos dia a dia que a bondade tudo entende, quem serve não se transvia. Então, onde a tristeza se espalha e a vida se ilude ou ainda se cansa, sejamos nós a caridade, consolo, serenidade e esperança. E chegando em cada noite, por sobre os caminhos seus, dormirás tranquilamente, na bênção do amor de Deus. Muito obrigado, pessoal, pela paciência, pela atenção de vocês. Excelente, Paulo. Com você, Rafa. Obrigada. Paulo, excelentes reflexões, muitíssimo obrigado. A quem quiser fazer perguntas, se alguém quiser fazer uma pergunta e abrir o microfone, por favor, fiquem à vontade, viu? Paulo, quando você estava falando da hora de que todos morrem, só alguns desencarnam, me deu um ataque de tosse que eu tive que desligar a câmera. Eu falei assim, acho que chegou a minha vez agora. Esse é o medo inconsciente que nós carregamos. Mas está É, tudo bem, né, Rafa? É assim mesmo. A gente tem que viver a nossa humanidade, né? isso. E se até o Chico tinha medo da morte, né? Quando o avião estava entrando em pânico, quem somos nós para não pensarmos nisso, né? Exato. Isso faz parte da nossa fragilidade humana. Né? Está tudo bem, né? Eu acho que você trouxe perguntas e respostas a muitas das perguntas que passavam pela minha mente e pela da Kemi também, acredito que de muitas das pessoas daqui. Só para dizer o quão bom que foram essas reflexões. Muitíssimo obrigado. Então, se a gente puder pedir para você fazer, por favor, as suas considerações finais. Ah, calma, chegou uma perguntinha agora aqui em privado. Tá. Nem todas as dificuldades estão ligadas a posses materiais para gastos supérfluos. A necessidade financeira pode ser para remédios específicos, profissionais, especializados, etc. E apesar da consciência divina e da maturidade espírita, uma labuta constante e permanente pode causar desânimos. E aí é onde se cobra mais pela consciência que se tem. O desafio é muito grande. Foi mais um comentário. Então, sim. E é um comentário interessante porque mostra exatamente a nossa humanidade, né? Nós estamos num mundo de provas e expiações. Então, aqui a coisa é dura, né? Aqui é onde a gente vai ser provado, né? Como Jó, né? Deus deu, Deus tirou. Louvado seja teu nome. Ainda não chegamos nesse nível. Mas, eventualmente, nós seremos exatamente provados nessas dificuldades. E veja, ninguém está dizendo que é fácil. É difícil, é muito difícil. Realmente, né? Mas quando a gente começa a compreender que por trás disso existe um convite, e eu começo a focar no convite, a vida vai ficando mais leve. Quando eu fico muito preso no porquê, aí é o ego falando. É a questão de eu achar que é injusto, que eu fiz? Isso não é importante. Às vezes você não fez nada, né? É uma prova, né? É uma prova. Às vezes nós passamos por coisas que não tem a ver com o processo kármico. É uma prova, né? O espírito precisa adquirir aquela habilidade. Ele precisa adquirir, por exemplo, a fé, a confiança em Deus. Então, ele vai passar por situações onde frequentemente ele vai duvidar da bondade divina, onde ele vai questionar. E a dúvida, ela é salutar, ela é interessante. E isso vai aprimorando, né, a nossa existência. Isso vai aprimorando as nossas virtudes. Esse é um processo. A Joana de Anjos vai falar isso, né, que nós somos avaliados a cada 10 encarnações. Mais ou menos. Né? Eu não sei se existe um número certo para isso. Mas a gente tem que entender que, às vezes, a gente tem uma encrenca para resolver e não vai resolver numa vida. Nós vamos precisar de duas, três, quatro. Eu falo, ó, senta aqui agora. Ó, isso aqui resolveu. Agora tem essa outra coisinha aqui. Né? Então, é assim. E como a própria Joana de Anjos diz, lá no item A Paciência do Evangelho, a vida se compõe de 1000 alfinetadas. Muito difíceis, às vezes. E está aí o nosso desafio, suportar. Né? E quando a gente confia em Deus, sabendo que por trás disso há um propósito maior, né, a gente consegue aliviar, como Jesus diz, né, que com Ele é mais suave, é mais leve.
Eu sei que não é fácil, né? Mas isso mostra a nossa dificuldade. E é aí que nós temos que colocar a nossa energia. Porque, como diz o Jung, se nós não olhamos isso vira destino. E, frequentemente, nós vamos escorregar nessa casca de banana. Está sempre ali, sempre nós vamos escorregar ali. Tá? Então, é válido o comentário, é importante e necessário pensar nisso. Mas, cansou, descansa, não desista. Excelente, Paulo. Muitíssimo obrigado mais uma vez por tamanhas reflexões. Se a gente pudesse agora pedir para você encerrar com considerações finais e uma prece de encerramento, seria excelente, por favor. Ok, bom, como sempre, agradeço muito aqui o carinho, a paciência de vocês, né, o convite da Kemi, do Rafa, das pessoas que estão aqui, do pessoal que está no Brasil, como eu disse, é que merecem bônus hora dobrado por conta do horário, né? Eu acho que as minhas considerações são essas, né, Rafa, de entender esses ciclos ah, como partes integrantes da nossa evolução, seja o ciclo da vida, da infância, da adolescência, da puberdade, da maturidade, do ano, das festividades, do casamento, do divórcio, não importa, esses rituais de fechamento, esses fechamentos de ciclos, eles são sempre importantes para a gente avaliar onde nós nos situamos psiquicamente, tá? Porque a fragilidade do corpo, da matéria, é inerente à vida a qual nós estamos presos. Mas, de maneira alguma, isso é o fim, isso é o objetivo, como eu disse. É importante a gente lembrar, como diz Emmanuel, se a gente tivesse consciência da nossa imortalidade, não sofreríamos tanto. Tá? Se tivéssemos consciência da nossa imortalidade e confiássemos mesmo em Deus, não sofreríamos tanto. Então, nós precisamos trabalhar essas questões. E esses ciclos, eles são importantes para que nós reflitamos sobre isso. Como eu disse, as questões materiais são importantes, claro. Né? Cuidar do nosso corpo é importante, claro. Mas o mais importante é a nossa alma. Né? O mais importante é aquilo que nós elegemos para a nossa vida antes de reencarnar. Nós traçamos um objetivo e às vezes nós esquecemos. E ainda que esteja lá de forma inconsciente, é importante que nessas épocas nós olhemos não só para esse processo agora, mas também o que está lá atrás e o que pode vir. Procurando aqui focarmos nisso aqui, Rafa, que eu acho que é bem interessante. Tá? Que nós não precisamos ser os melhores, os mais importantes. Nós só precisamos dar o nosso melhor. Dentro da nossa humanidade, obviamente, para que a gente não caia aí no perfeccionismo ou algo extremamente fora da nossa realidade. Então, dentro da nossa humanidade, nós vamos dar o nosso melhor. E hoje, né, no dia 13, o meu melhor é esse. É 5%, é 10%. Tem dia que a gente não está bem, tudo bem. Né? Mas quando eu estiver bem, eu vou dar o meu melhor. Então, com essa consciência, nós vamos melhorando, ficando mais leve. O objetivo não é ser perfeito. Tá? O objetivo é dar o nosso melhor para que a gente seja completo, como diz o Jung. O objetivo não é ser perfeito, é que nós sejamos inteiros, vivamos a nossa humanidade, e a doutrina nos ensina muito sobre isso. Tá? Então, para encerrar aqui a nossa reflexão de hoje, convido a todos para que, mais uma vez, nós possamos agradecer a Deus, a Jesus, à espiritualidade amiga, aos benfeitores das nossas casas de oração, aos nossos anjos de guarda, espíritos protetores, familiares, que abençoe e protejam a todos nós. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, ampare e proteja a cada um de nós, as nossas famílias, os nossos amigos, aos nossos entes queridos e a todos os nossos irmãos que passam imensas dificuldades materiais, físicas, espirituais, aqui no seio terreno. Dentro das nossas provações, expiações, nós resgatamos, nós ampliamos, nós desenvolvemos as nossas potencialidades, as nossas virtudes, conquistando o amor, a força divina que habita em todos nós. Amado Mestre, teu amor continue abençoando e amparando a todos nós, hoje e sempre. Graças a Deus, que assim seja.